Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu queria mais uma vez cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria que você fechasse seus olhos agora, depois de essa presença tão poderosa de Deus. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. O Senhor quer falar aos nossos corações. Peça para o Senhor falar com você agora. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora. Apresente, Senhor amado, este momento diante de Ti. Senhor, independente, Senhor amado, de qualquer circunstância, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fale ao coração de cada irmão, cada irmã. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Aquilo que o Senhor tem como necessidade para nós. Senhor, eu abro, Senhor, a minha vida, a minha mente, o meu coração, Senhor, para ser usado por Ti mais uma vez neste lugar. Sabendo, Senhor, da minha limitação. Senhor, sabendo que não sou merecedor, mas que o Senhor me ama. Senhor, fala com a Tua igreja mais uma vez. Senhor, que seja um momento maravilhoso da Tua presença neste lugar, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse texto tão conhecido de nós. Esse texto nos diz algo tão precioso. Nós ouvimos muitas vezes esse texto e eu quero compartilhar esse texto com vocês. Depois vou falar sobre o que o Senhor vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Se você achou, acompanhe na sua Bíblia. Se não achou, olhe aqui para a tela e vamos ler e acompanhar em nome de Jesus. O texto diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais do que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Glória a Deus. Que texto precioso esse. Nós já ouvimos eles várias vezes, principalmente nos momentos das ofertas. Mas hoje nós não vamos falar sobre dinheiro, nós não vamos falar sobre essas coisas, nós vamos falar sobre algo que diz aqui no começo. E o tema da palavra de hoje é: não andeis ansiosos. Fala para o seu irmão: irmão, não ande ansioso. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim. Quem se considera uma pessoa ansiosa? Levanta a mão. Jesus, tem misericórdia.
Deus vai te curar hoje, em nome de Jesus. Já quero começar pelo fim, dizendo que a ansiedade não é de Deus. Nenhum tipo de ansiedade é de Deus. E Jesus, ele começa aqui ensinando em Lucas, ele vem ensinando sobre algumas coisas, e no versículo 22 ele já dá logo de testa: não andeis ansiosos. Se o irmão do seu lado falou que ele é ansioso, fala para ele: irmão, não anda ansioso não. E nós vivemos em dias onde a ansiedade tem tomado conta da vida das pessoas. A ansiedade tem tirado a paz, tirado a alegria, tirado a saúde de muitas pessoas. Eu estava vendo uma reportagem e Deus começa a clarear as coisas para nós. E eu estava vendo esse talk show, um apresentador, um entrevistador entrevistando o Augusto Cury. É um homem que fala muito, um homem de Deus, hoje se converteu, fala muito sobre ansiedade, tem um livro que fala muito sobre isso. Ele estava dando algumas estatísticas, eu falei: glória a Deus, logo hoje, né? Foi no meio da semana, eu falei: glória a Deus, nem estava pesquisando sobre isso, sobre esse homem. E ele falou que no Brasil cerca de 9% da população tem como doença a ansiedade. 9% de uma população de 200 milhões de pessoas é muita gente. Nós estamos num nível superando o nível mundial. No mundo, a ansiedade como doença está por cerca de 5% da população mundial, como doença mesmo, que tem levado muitas pessoas até a morte. E a ansiedade, ela é um problema. Por quê? Eu vou falar qual que é o significado da ansiedade, de acordo com o nosso dicionário. A ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. É uma aflição, uma agonia, uma angústia, uma impaciência. Então, nós precisamos entender: será que nós somos esse tipo de pessoa e temos atraído esse mal para as nossas vidas? Será que você é daquele tipo de pessoas que vive roendo as unhas por qualquer motivo, antecipando os problemas? Às vezes o problema ainda está longe e você já está morrendo por causa do problema. Eu lembro que eu aprendi um ditado faz muitos anos, e eu sempre falo ele: quem sofre antes da hora, sofre mais do que o necessário. Eu nem lembro quem falou, eu lembro que eu estudava ainda aqui, pertinho aqui no São João Evangelista, e alguém na escola falou, eu falei: opa, isso é interessante. Na época não fazia muito sentido para mim, mas gravei. Estava pensando nisso essa semana. Então às vezes a gente antecipa os problemas. Os problemas ainda estão longe e nós já estamos sofrendo antes do problema, ou até por causa da ansiedade, criando outros problemas que nem aconteceriam. Mas porque você é muito ansioso, você acaba sofrendo muito. Você sofre pensando no que vai comer, você sofre pensando no que você vai vestir, aonde vai morar, com quem vai casar. Às vezes a pessoa fica ansiosa porque meu filho vai nascer, qual vai ser a cor do olho dele? E aí a pessoa ansiosa. Eu estava ouvindo uma pessoa falando que a pessoa estava desesperada, por causa que preocupada se a filha ia conseguir casar. Aí perguntaram: mas quantos anos tem sua filha? Tem 2 anos. Como pode isso? Ansiedade. Isso destrói as pessoas. Tem pessoa que tem 30 e poucos anos como eu, 33, perto de 34, está preocupado em se aposentar. Não sabe nem se Jesus vai voltar e está sofrendo. Ansiedade. Nós não podemos nos preocupar com essas coisas, porque nós podemos ficar doentes, amém? A ansiedade, como eu disse, é um mal desse século, atinge todas as pessoas. Atinge jovens, atinge crianças, atinge adultos, idosos. Muitas pessoas andam ansiosas, sejam elas religiosos, ateus, qualquer pessoa. E nós precisamos nos livrar da ansiedade. Quantos querem ser livres da ansiedade? Dê uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Mas existem várias causas que nos atingem a ansiedade. E eu queria a princípio falar de algumas. Primeiro, uma das causas que traz a ansiedade para nós é a ameaça. Ameaça do quê? Qualquer tipo de ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de ficar doente.
E a pessoa ansiosa por isso, não posso ficar doente. Então a pessoa é tão ansiosa e a ameaça de ficar doente faz com que ela viva uma vida difícil. Mas se você ficar pensando o tempo todo em ficar doente, ai meu Deus, será que tá frio? Pega a blusa e desespero. Por quê? Por causa da ansiedade. Outras pessoas têm medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Tem um eu aí. Aleluia, eu não tenho medo de morrer. Mas se você tem medo de morrer, isso também é um sintoma que você é uma pessoa ansiosa. E a pessoa fica preocupada, desesperada. Vê uma notícia na televisão de um assassinato e fala: meu Deus, onde que é a rua? Não posso passar de perto, pelo amor de Deus, e agora? Ansiedade. Eu vi uma história engraçada também, como da menina. Um homem estava chorando muito. E aí um amigo dele chegou perto dele e falou: mas por que você está chorando? Ele falou: minha mãe, eu tenho medo que minha mãe possa morrer. Aí ele falou: mas sua mãe está doente? Ele falou: não, mas só de pensar em perder ela, eu já começo a chorar. Então a ansiedade faz mal para as pessoas. As pessoas não conseguem viver. Outras pessoas têm medo da solidão. Outras pessoas sentem-se inseguras com medo de perder o emprego. Imagina a situação, você está trabalhando e aí você tem medo, essa ameaça da ansiedade, você fica, imagina uma pessoa trabalhando, ela vai conseguir trabalhar bem? Pensando, já pensou? Alex lá na empresa dele pensando: nossa, será que vai me mandar embora? Nossa, o chefe está vindo aí, meu Deus, e agora? Já pensou? Como que vai trabalhar assim? Não tem como, mas as pessoas têm vivido uma vida de ansiedade. Uma das causas da ansiedade é a ameaça. Outra causa que entra dentro da ameaça é o medo. O medo, segundo a palavra de Deus, é muito mais do que um sentimento, é um espírito. Olha só o que interessante que diz lá em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não te deu o espírito de medo, mas Deus te deu um espírito de fortaleza, ou seja, de força, de amor e de moderação. Então você não pode ficar com medo de nada, porque Deus não te deu. E se você tem medo, repreenda isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que têm medo de não casar. Já passei por essa, graças a Deus. Medo de casar e se separar. Como nós falamos, medo da vida, medo da morte, medo da solidão. Tem medo da multidão de pessoas. Medo do hoje, medo do amanhã. Medo do conhecido, medo do desconhecido. Muitas pessoas têm muito medo. E a causa do medo é a ansiedade. E há vários efeitos que a ansiedade causa. Primeiro, no nosso corpo. Pessoas ficam doentes por causa da ansiedade. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. O que significa uma doença psicossomática? Uma doença na alma. Mais de 50% das doenças são por esse motivo. Doenças que têm origem na alma. As pessoas estão buscando o quê? Uma paz química. As pessoas tomam remédio para dormir. Por quê? Por causa da ansiedade. As pessoas tomam remédio para acordar. Eu não sei quem é a pessoa. Acho que foi um amigo meu que me falou que ele tomava um remédio porque ele não conseguia dormir. Mas ele precisava também tomar um remédio, por causa que o remédio que ele tomava era tão forte para dormir, que ele precisava tomar um remédio para acordar. Olha só como as pessoas têm vivido. Por conta do quê? Por causa da ansiedade, da síndrome do pânico, que é causado pela ansiedade. Hoje nós vivemos o império dos calmantes. As pessoas têm dormido um sono artificial. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 14:30: o ânimo sereno é a vida do corpo. Ou seja, nós precisamos viver uma vida de paz. Amém? Glória a Deus. E há também um efeito da ansiedade no nosso espírito. Como assim? A ansiedade nos afasta de Deus. Sabia disso? A ansiedade te afasta de Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a nossa fé. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. Todo mundo que é ansioso, sem que perceba, está perdendo a sua confiança em Deus. Você sabia disso? Quando você é ansioso é porque você não confia totalmente que Deus pode resolver o seu problema. Isso é muito sério, não é, irmãos? Porque se eu fico ansioso, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai aparecer o fiador? E agora, meu Deus, nós não temos dinheiro. Está chegando no 15 mil, eu não vou dormir, eu vou morrer. Eu vou ficar doente, vocês vão ter que arrumar outro pastor. Nós não podemos ser pessoas ansiosas.
Mas precisamos entender, será que tudo é ansiedade? Será que todo tipo de preocupação que eu tiver é ansiedade? Evidentemente que não. Então nós precisamos entender o que não é ansiedade. Eu me preocupar com o meu alimento de todo dia é ansiedade? Não. O que Jesus disse? Ensinou-nos a orar pelo nosso pão de cada dia. Então nós precisamos nos preocupar. Não é porque eu não sou ansioso, então tá bom, pastor, hoje nós vamos orar no final do culto, não sou mais ansioso, não quero mais saber de nada. Vai cair um maná do céu. Tem caído do céu, irmãos. Às vezes nós não percebemos, mas tem caído do céu, amém? Mas você precisa se preocupar sim. Você não pode desprezar as necessidades do seu corpo, as necessidades da sua família. Isso não é ansiedade. Você precisa se preocupar com o seu trabalho, com o seu emprego, mas você não pode ser uma pessoa ansiosa. Outra coisa, você não é ansiedade você se precaver quanto ao seu futuro. Por exemplo, não é porque eu não sou ansioso que eu não vou tomar cuidado com o meu futuro, no meu sentido de, por exemplo, guardar algum recurso financeiro. A Bíblia, ela aprova o trabalho previdente de quem? Da formiga. Deus diz que a formiga ela é um exemplo bom para nós. O que ela diz para o preguiçoso? Vai ter com a formiga. Porque a formiga ela se preocupa só com o alimento daquele dia? Não, ela guarda porque ela sabe que vai ter um tempo de dificuldade, um tempo de frio, onde ela não vai poder trabalhar. Os passarinhos também, eles fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. Jesus, ele não proíbe a previdência, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo ele diz algo muito interessante lá em Filipenses 4:7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o apóstolo Pedro ele nos diz algo que é tão precioso lá em Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Glória a Deus. Também não é ansiedade nós temos o desejo de ganhar a nossa própria vida, ou seja, o nosso sustento. Então, não é porque eu não sou uma pessoa ansiosa que eu não vou me precaver quanto ao meu futuro. Tem pessoas que falam, não, eu não sou ansioso, Deus proverá, e não quer fazer nada. Você vai sofrer. E não ser ansioso também não nos isenta de passar por dificuldades. Ou seja, estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não são a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive apertos financeiros. Então nós precisamos prestar atenção. Tem coisas que não são ansiedade. Nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos correr atrás do nosso alimento. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos lutar. Mas nós não podemos ser pessoas ansiosas, porque é Deus quem nos abençoa. É Ele quem abre as portas. Amém? E a ansiedade? Nós falamos aqui que a ansiedade é uma doença. E a ansiedade, eu quero falar sobre algumas coisas que ela é dentro dela. Entrar dentro da ansiedade. Primeira coisa, a ansiedade ela é destrutiva. A ansiedade, ela significa também rasgar. A palavra inquietação significa constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica, que significa estrangular. Olha só, ansiedade significa estrangular. E fala a verdade, quando a pessoa é muito ansiosa, não é a mesma coisa que ela estiver sendo estrangulada por aquela situação? A pessoa não consegue viver em paz. Então isso é muito sério. Ansiedade é como se duas pessoas estivessem puxando uma corda em direção oposta. Gera uma esquizofrenia existencial. Certo homem disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Ou seja, você não adianta você ficar se preocupando, viver uma vida ansiosa, porque isso não vai impedir que o problema chegue, mas impede que você tenha forças de batalhar contra aquilo que pode ser uma dificuldade. A ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões,
O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Olha o que o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem pessoas que são ansiosas por aquilo que viveram no passado. E aí Paulo mesmo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Outra coisa que a ansiedade ela é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. É ou não é? Muitas vezes a ansiedade te engana. Você fica ansioso: ah não, meu patrão quer falar comigo. Aí você fica: meu Deus, eu vou ser mandado embora, e agora eu tenho meus filhos, eu acabei de comprar a prestação, a televisão, e agora? E aí você fica mal, não consegue trabalhar direito, passa a semana mal, e aí quando vai conversar com seu patrão fala: então, eu queria te dar um aumento. Você sofreu a semana inteira. Ou senão ele pega e fala: então, eu ia te dar um aumento, mas eu percebi que essa semana a produção caiu, você não produziu igual antes. Olha só o que a ansiedade pode fazer. A ansiedade pode nos enganar. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Uma pessoa ansiosa tem a sua mente perturbada, irmãos. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para eles para socorrê-los, e eles, cheios de medo, pensaram o quê? É um fantasma. Por quê? Porque estavam ansiosos. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de compim, achando que aquilo é uma montanha. Então, assim, não vou conseguir passar. O negócio é só você pular. E você está tão ansioso que você acha que aquilo é uma grande montanha. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Deus já tinha dado aquela terra para eles, tinha ou não tinha? Deus tinha falado para eles: ó, vai lá e vê se nós vamos conseguir. Não, só vai lá e traz o relatório. Mas como aqueles homens, 10 homens estavam tão ansiosos, qual foi a visão deles? Não vai dar. Quando você está ansioso, você não consegue ver com os olhos de Deus, você consegue só ver a dificuldade. Mas agora, quando você é uma pessoa que confia em Deus, você não vê a dificuldade, você vê a vitória. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Eles viram a mesma coisa, só que Josué e Caleb não estavam ansiosos. Eles sabiam que a terra era deles. E quando eles viram aquela terra, eles falaram: glória a Deus, é nossa. É uma terra que mana leite e mel. Trouxeram os frutos gigantes, falaram: está aqui, é nosso. Mas agora e os 10 ansiosos, com medo? Não dá, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles. Olha só o que a ansiedade faz com uma pessoa. Teve uma passagem também tão interessante. Um servo de Eliseu chamado Geazi. A palavra de Deus diz que eles estavam numa casa, eles tinham ido mandar matar Eliseu. E aí Eliseu pega, sabendo, Deus já tinha dado direção para Eliseu. E Eliseu pega e fala e o servo de Eliseu sabia que os homens estavam indo atrás dele, e ele ficou ansioso, falou: nós vamos morrer. Nós vamos morrer agora. Eliseu deve ter falado, né? Profeta careca, né? Tranquilo. Fica em paz, Deus está com a gente. Fica em paz. E eu imagino a calma de Eliseu. E aí o Geazi, o servo dele, desesperado: o que vai acontecer? E aquela ansiedade, e sabendo que o exército estava vindo. E aí Eliseu pegou e falou: olha lá na janela. E aí quando ele olhou na janela, o que ele viu? O exército tomado lá, o quintal da casa onde eles estavam. E aí Eliseu falou: Senhor, estou usando minhas palavras, tira a ansiedade dele, abre os olhos dele. E quando ele olhou de novo, ele viu o exército de Deus que estava sobre aquele lugar. A ansiedade faz com que a gente não consiga enxergar a vitória. Não é porque você está cercado do exército inimigo que você já foi derrotado, porque Deus pode nos dar a vitória apesar da nossa dificuldade. Um outro exemplo: a ansiedade pode tirar os nossos olhos de Deus e colocar-nos nas circunstâncias. Veja o exemplo de Davi. 40 dias já o gigante afrontando o povo, mas eles com medo de ser derrotados, não tinha ido nem para a batalha, eles já estavam com medo de morrer. Só que eles eram o exército de Deus. Deus tinha falado que daria a vitória para o exército. Se qualquer um tivesse levantado e enfrentado o gigante, seria vencedor. Poderia ser Saul, poderia ser os irmãos de Davi,
mas eles, por causa da ansiedade, do medo, não quiseram enfrentar. E Davi não era um homem ansioso. Davi era um homem tranquilo. Quando ele chegou lá, ele falou: o que está acontecendo? Os olhos dele, que não era um homem ansioso, viram além da possibilidade de vencer o gigante. Ele ficou sabendo que ele podia casar com a filha do rei. Ele falou: opa, por quê? Porque ele estava tranquilo. Agora, quando você está ansioso, você nem ouve. Eu acho que os outros homens do exército nem ouviram isso. Estavam tão ansiosos, já tinha o rei, mandou avisar: quem derrotar o gigante casa com a minha filha. Mas a mente dele estava tão fechada com o problema que ninguém nem teve olho para a filha do rei. Mas Davi falou: opa, casar com a filha do rei, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, por causa que há uma promessa, eu fui ungido rei, minha família não é uma família real, mas a possibilidade está agora. Por quê? Porque não era um homem ansioso. A ansiedade tira a nossa possibilidade de pensar. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a nossa fé. Volto a dizer, grave isso no seu coração. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a sua vida apenas às necessidades do seu corpo. Jesus disse que aquelas pessoas, aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma, são loucos. A ansiedade também ela é inútil. Olha o que diz no versículo 25 que nós lemos: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado aqui se refere a 45 centímetros. Esse é o exemplo que Jesus está dando. Mas aqui não está falando da medida, mas está falando de prolongar a sua vida, o tempo da sua vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de aumentar o seu tempo de vida, encurta. Uma pessoa ansiosa com certeza vai viver menos do que uma pessoa que não tem ansiedade. Isso é fato, irmãos. Os hospitais e sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade, como nós dissemos, é estrangular. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las da mão de Deus. Quantas vezes, por estar ansiosos, e aí Jesus diz, nos ensina, Paulo falando: pega a sua ansiedade, leva diante de Deus em oração. Aí você fala: não, então tá bom, vou levar. Aí você pega a sua ansiedade, leva diante de Deus em oração. Cadê? Eu queria levar, essa aqui é a minha ansiedade. Aí eu pego a minha ansiedade e levo diante de Deus em oração. Falo: Senhor, aqui está o meu problema. E aí eu oro lá de madrugada, eu faço uma campanha. Só que todo dia, quando eu saio do meu quarto, termino de orar, eu pego e levo a ansiedade. O que está adiantando eu orar? Se toda vez eu pego e oro pela minha ansiedade, está aqui meu monte de problema. O meu emprego que não aparece, o meu problema conjugal, eu não consigo me libertar, eu não consigo avançar na obra de Deus, e eu levo para Deus, essa é a minha ansiedade. O carro que eu não consigo comprar, eu levo, e eu oro. Mas quando eu saio com ela. Entenda o que Paulo está ensinando: deixe lá e saia em paz. Deixe a sua ansiedade lá no quarto, entregue ela de fato para Deus. Amém? A ansiedade é incompatível com o bom senso. Precisamos viver um dia de cada vez. Nós devemos planejar sim o futuro, mas não vivermos preocupados por causa dele. Amém? A ansiedade também ela é cega. Versículo 23 diz: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Ou seja, será que nós não percebemos o valor que nós temos à nossa vida? A nossa vida é muito importante para Deus, mas como nós somos pessoas ansiosas, nós não conseguimos perceber isso. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nós esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na nossa vida, na criação. O texto que nós lemos diz que Deus alimenta as aves do céu. E aí diz que os corvos não semeiam, não colhem, não tem dispensa. Dispensa significa o quê? A provisão para uma semana. E também fala que não tem celeiro. O que significa o celeiro? A provisão para um ano. Então, nós precisamos entender: Deus cuida de nós, desde a nossa necessidade maior, quanto da sua necessidade menor.
mas você precisa entregar tudo para o Senhor. O problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé. Nós não acreditamos. Às vezes você fala: eu acredito, Deus está comigo, pastor, eu sei que Deus está, mas você não consegue deixar de ser ansioso. Você não consegue deixar Deus trabalhar por você, e você coloca a sua mão, e a ansiedade vem, e você não tem paz, não consegue viver em comunidade, não consegue avançar, por causa da sua ansiedade. Deixe a sua ansiedade. A ansiedade é incrédula. Versículo 30 que nós lemos diz assim: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Ou seja, as pessoas incrédulas é que se preocupam. Nós não precisamos nos preocupar. O Pai sabe que nós precisamos de todas as coisas. Deus sabe que você precisa. Ou será que Deus não sabe que você precisa da roupa, da comida, do carro, do emprego? Deus sabe. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Você não precisa se preocupar. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Como uma pessoa ansiosa, ela está se rebaixando a ser menor do que um pagão. É o que o texto diz aqui. O pagão é que corre atrás dessas coisas. A ansiedade, ela é incompatível com a nossa fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. E eu vou ser mais sério nisso. A ansiedade se torna um pecado. Porque quando você não acredita naquilo que Deus pode fazer, você está pecando contra Deus. Quantos creem que Deus pode suprir a sua necessidade? Amém. Então não seja ansioso. Amém? Glória a Deus, aleluias. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é a característica dos gentios. Mas um filho de Deus tem a convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Deus é por nós, irmãos, então nada poderá ser contra nós. Aleluia. Fala para o irmão do seu lado: irmão, Deus é por você. Aleluia. Aleluia. Como nós podemos vencer a ansiedade? Eu confesso que eu me surpreendi com o tanto de irmãos que confessaram ser ansiosos. É claro que os irmãos não sabiam de tudo isso que a ansiedade é, senão, mesmo sendo, vocês não falariam. Mas como nós podemos vencer a ansiedade? Quero falar algumas coisas para nós irmos para o final. Primeiro, para vencer a ansiedade, nós precisamos saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Para vencer a ansiedade, você precisa confiar no seu Pai. No versículo 30, a parte B do que nós lemos agora, diz: mas o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus. Quando você confia em Deus, você não vai viver uma vida ansiosa. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai e Ele sabe de todas as nossas necessidades. O que Ele diz? Se nós pedimos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedimos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Se nós vivermos nele, existirmos nele, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus que nos mantém vivo. Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos livra. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando olhamos para a vida, na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de Deus, de que conhecemos a Deus, de que Deus conhece as nossas necessidades,
então a paz de Deus guarda o nosso coração. Você acha que é possível alguém dizer que tem paz sendo ansioso? Não. É impossível. Ou você é uma pessoa ansiosa, ou você tem paz. Não, pastor, eu estou em paz. Quando a pessoa diz que ela está em paz, isso significa que ela não está vivendo uma vida ansiosa. Os irmãos concordam comigo, amém? Amém. A paz deve existir na vida do cristão. A paz é uma sentinela que guarda a cidade da nossa alma. Você precisa viver em paz. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus poderoso. A Bíblia fala sobre alguns nomes do nosso Deus. O nosso Deus é o Jeová Jireh, ou Jiré. Sabe o que significa isso? O Senhor que provê. O nosso Deus é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. O nosso Deus é o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. O nosso Deus é o Jeová Makadesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. O nosso Deus é o Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Ele é o Jeová Elohim, Ele é o nosso Deus. É o Jeová Tissedikeno, o Senhor é a nossa justiça. É o Jeová Rori, o Senhor é o nosso pastor. É o Jeová Shammah, o Senhor está ali. O Senhor é o Jeová Sabó, o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. E quando nós conhecemos quem é o nosso Deus, não tem por que nós vivemos uma vida ansiosos. Então saiba, você pode vencer a ansiedade sabendo quem é o seu Pai e confiando nele. Outra coisa, sabendo que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Você pode vencer a ansiedade sabendo que o reino de Deus já é nosso. Olha o que diz o versículo 32: não tenham medo, pequeno rebanho. Eu falei, Senhor, está falando diretamente para nós. Pois foi do agrado do Pai dar-nos o reino. O Senhor já nos deu, irmãos. Nós já somos vencedores. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que os bens materiais. Deus já te deu a salvação. Deus já te deu liberdade no mundo espiritual. Para Deus é fácil te dar as coisas materiais. Aleluia. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Somos filhos da sua família, servos do seu reino. Se Ele já nos deu o maior, como Ele não nos dará o menor? Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Outra coisa, para você vencer a ansiedade, você precisa saber que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Aleluia! Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o segredo. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus vai se preocupar com as suas. Você não vai precisar se preocupar com o emprego, você não vai precisar se preocupar com a roupa, com o transporte, você não vai se preocupar com a doença, com a enfermidade, com nada. Porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele supre todas as suas necessidades. Não tem por que viver ansioso. Ele é o Deus que cuida de nós. Uma promessa. Nós precisamos nos apoderar dessa promessa do versículo 31. Outra coisa que nós podemos saber para vencer a ansiedade: saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Olha só o que diz o versículo 33 e 34: vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, ou tesouro nos céus que não se cabe. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nem traça destrói. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso problema não é buscar o prazer, mas o contentamento com um prazer pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. O problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece. Nós temos aqui: não ajunte tesouros na terra, porque tudo isso aqui vai passar. Ao colocarmos o nosso coração nessas coisas do mundo, irmãos, nós temos o grande risco de perder tudo. Eu falei para os irmãos o que aconteceu com o senhor que trabalhava lá na empresa onde eu trabalho.
Aquele senhor trabalhava todos os dias, sábado, domingo, feriado, sempre estava lá trabalhando. E num dia, quando ele menos esperou, morreu. E aí eu fiquei sabendo esses dias, para piorar a situação dele, a empresa dele, que ele era um prestador de serviço dentro da minha empresa lá, a empresa dele estava no nome de uma filha dele. Ele tinha mais 4 filhos. E a filha mais velha falou que não vai dar nada para os outros irmãos dela. Ele trabalhou e ele falava que trabalhava para dar uma boa vida para os filhos. E todo o sacrifício dele foi em vão. Para nada. Trouxe o quê? Discórdia para sua família. Todo aquele dinheiro, mais de 3 milhões de reais o cara tinha na conta da empresa, que estava no nome da filha. E ele pensando que estava fazendo para os seus filhos. Não ajuntem tesouros na terra. No reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é aonde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres da ansiedade para nos alegrarmos em Deus e nos deleitarmos nele. Entenda, como nós falamos, nós não podemos deixar de nos preocupar. E preocupação não é ansiedade. Nós precisamos sim trabalhar, precisamos sim sonhar, precisamos sim ter expectativa de ter coisas melhores, mas não podemos ter o nosso coração nessas coisas. Se você é uma pessoa ansiosa, Deus quer mudar isso no seu coração hoje. Filipenses 4:7 que nós citamos aqui, quero repeti-lo, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Versículo 25 do texto que nós lemos de Lucas 12 diz: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mesmo com toda a sua ansiedade, que acaba se transformando em incredulidade, mesmo que você não perceba, porque é algo muitas vezes imperceptível. Nós não percebemos que não estamos mais acreditando em Deus, mas é isso que a ansiedade traz para a nossa vida. É isso que a ansiedade muitas vezes tem trazido para o meio da igreja. Pessoas ansiosas, pessoas que confiam no dinheiro, pessoas que confiam naquilo que tem, pessoas que só têm paz no dia do pagamento, pessoas que só têm paz se der o dízimo. Não, a sua paz tem que estar em Deus, não são nas coisas. Nós não podemos confiar naquilo que nós temos. Nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Se eu tenho condições, eu confio em Deus. Se eu não tenho, eu confio em Deus. Se eu tenho como pagar as minhas contas esse mês, eu confio em Deus. Se eu não tenho, eu confio também, porque eu já lancei toda a minha ansiedade diante de Deus, porque Ele tem que cuidar de mim. Não seja ansioso. Não mude, não transfira para você uma responsabilidade que não é sua. Muitas vezes pessoas têm vivido uma vida, posso dizer, infernal. Não conseguem se relacionar com seus maridos, esposas, filhos, irmãos. Vive uma vida superficial. Não consegue ir a fundo. Por quê? Por causa que é ansioso. O ansioso não consegue orar, não consegue, tudo para ele é algo muitas vezes que não tem profundidade. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Eu estava analisando, orando essa semana, porque todos nós temos um pouco de ansioso. Ninguém aqui pode dizer que não é ansioso. Tem muitas coisas que nos deixam ansiosos.
nos deixam preocupados, nos deixam muitas vezes aflitos. Mas quando nós estamos ansiosos, Deus falou muito comigo essa semana, eu estou tirando da mão de Deus, e eu não posso tirar da mão de Deus, porque senão é derrota na certa. Estava conversando com muitos irmãos essa semana. Eu estava conversando com o meu irmão, com o Rafael, sobre algumas coisas, pedindo para ele lembrar de algumas coisas que nós precisamos comprar. E aí ele falou, mas e aí, tanta coisa na sua cabeça, vai conseguir pregar? Eu falei, Deus já falou comigo, falou para mim deixar de ser ansioso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, e se Ele não estiver no controle, não adianta a gente querer ir para frente que não vai dar certo. Então, está na hora de você lançar a sua ansiedade, não só nesse tempo, daqui para frente a sua vida inteira. Lança tudo diante de Deus. O que você precisa? Lança diante de Deus. Pare de se preocupar. Confia que Ele vai dar a vitória. Porque se Deus não puder te dar a vitória, ninguém pode. Isso não vai impedir você de orar. Eu entreguei, então está entregue na mão de Deus. Não, aí que eu tenho que orar. Aí que eu tenho que ir para Deus. Buscar de Deus. Saber de Deus o que Ele precisa de mim. Porque muitas vezes eu falo, então tá bom, pastor. Então não é para mim mais ser ansioso, né? Estou desempregado, Deus vai me dar um emprego. E a pessoa acorda todo dia 10 horas da manhã, 11 horas. Não é porque você não é ansioso que você não vai buscar a Deus. Acorda todo dia de manhã, de madrugada. Eu sempre falei isso para os irmãos, isso é um testemunho meu. O tempo que eu fiquei desempregado, 8 meses, eu acordava 4 horas da manhã todos os dias para orar. Porque eu precisava de um emprego. Ah, mas isso não quer dizer porque eu não sou ansioso. Ah não, Deus vai me dar. E aí eu acordo, eu não vou atrás, eu não mando currículo, eu não faço bico. Não, Deus vai me sustentar, não sou mais ansioso. Não é isso. Ansiedade não tem deixar de ser ansioso não significa que você vai ser preguiçoso. Não, você vai trabalhar e Deus vai abençoar o seu trabalho. Já que você se colocar de pé agora. Como muitos são ansiosos, como muitos confessaram aqui que são ansiosos, não tem como eu fazer um apelo para nós irmos à frente, porque senão todo mundo ia ter que orar por todo mundo. Mas nós vamos orar hoje, porque o Senhor quer curar essa doença no meio da igreja, essa doença que tem tirado a sua fé, que não tem permitido você de avançar, que não tem permitido você de alcançar as bênçãos de Deus, seja ela material, seja ela espiritual. Você anda muito preocupado, muito ansioso. A ansiedade tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sono, tem tirado a sua alegria, tem tirado a sua força. Muitas pessoas estão fracas, não conseguem mais lutar pelo seu casamento, pelo emprego, pelos seus negócios, porque a ansiedade tem tirado as suas forças. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos depositar toda a nossa ansiedade diante de Deus. Pega tudo, sabe? Queria que você fechasse seus olhos agora, começasse a pensar em toda a sua ansiedade, tudo que tem tirado a sua paz, tudo que tem tirado a sua alegria, tudo que tem tirado a sua força. Comece a pensar nessas coisas e falar: Deus, hoje eu entrego